Olá! Como diz um ditado popular, uma pessoa está saudável quando não está doente. Mas você sabe o que significa saúde? Em 1946, a OMS definiu a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não é apenas ausência de doenças. Falando assim, parece fácil, mas note que esses pilares estão conectados, exigem equilíbrio e responsabilidade. Quando falamos de saúde e vida saudável, estamos falando de um conjunto de fatores que dependem de contextos específicos particulares de cada indivíduo. Meu nome é Luísa Oliveira e você está no Conecta Mais Saúde, um podcast da Unimed Grande Florianópolis. Conecta Mais Saúde, um podcast da Unimed Grande Florianópolis. Hoje a gente inicia o nosso programa com uma pergunta. Como promover saúde em 2026? Então hoje aqui comigo tem o Dr. Ademar Paes Júnior, presidente da Unimed Grande Florianópolis, médico radiologista, empresário do ramo da tecnologia. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo. E também, compondo a nossa mesa aqui, os médicos da Unimed Grande Florianópolis que compõem o corpo clínico, o Dr. Nicolas Cruel, cirurgião bariátrico do aparelho digestivo. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. É isso. E também o doutor Alexandre Salada, médico clínico, também compõe, então, o corpo clínico do Hospital Unimed. Boa noite. Boa noite. Bom, doutores, a gente sabe que o conceito de viver saudável, ele pode parecer muito simples, mas eu acredito que se a gente analisar um pouquinho mais a fundo, ele tem um conjunto de fatores mais específicos, como fatores físicos, sociais, psicológicos. Então, o viver saudável acaba virando um desafio no dia a dia das pessoas, né? E trazendo esse questionamento, eu queria trazer para os doutores, principalmente para o doutor Ademar, eu inicio a pergunta. Em 2026, como que a gente pode promover a saúde? Em primeiro lugar, mudar um pouco a mentalidade, né? A própria Unimed, né? A gente costumava falar assim, fique tranquilo, aqui tem Unimed, né? Dava uma impressão assim, fique tranquilo, se você ficar doente, aqui tem Unimed, né? Isso continua sendo correto, né? Mas a gente está querendo virar um pouco esse jogo, virar um pouco essa chave, né? De uma medicina que busca a cura, né, de uma doença já instalada, ou que busca um tratamento, que busca um equipamento diagnóstico avançado, né? A gente quer dar um passo atrás e trabalhar para que as pessoas não fiquem doentes, né? Então, e como que a gente faz isso, né? Através de prevenção, né? Então, a gente precisa cultivar bons hábitos, né? O que a gente quer é que quando as pessoas acordem de manhã, elas não acordem pensando que doença ela pode ter, que médico ela tem que ir, que exame ela tem que fazer. A gente quer que ela acorde pensando, poxa, que bom hábito eu vou cultivar hoje, né? Que fator de risco da minha vida eu vou retirar. Então a gente precisa tentar virar essa chave, né, da medicina curativa e passar um pouco para a medicina preventiva, né? É lógico, né, que no dia a dia, né, você tem tanta coisa para pensar, né, às vezes você passa tanto tempo ali no trânsito, no trabalho, come qualquer coisa, fica mais tempo no celular do que praticando esporte e tantas outras coisas que nos distraem. A gente sabe que é difícil, mas a gente precisa começar a mudar essa mentalidade. Então, eu já trago outras perguntas, principalmente para o Dr. Nicolas, né? Vivenciando o dia a dia, principalmente como o doutor é um cirurgião bariátrico, a gente sabe que é uma grande dificuldade lidar com a obesidade. Como que é o dia a dia para que a gente consiga estabelecer, por exemplo, um fator de vida saudável, principalmente no fator de emagrecimento, por exemplo? Já até puxando o que o Ademar estava falando, além da prevenção, hoje a gente tem muita facilidade. Então, desde a parte de alimentação, né, os fast foods, mas parar para pensar no próprio dia a dia em casa, tá lá no sofá, antigamente tinha que levantar lá, trocar de canal, desligar a TV e tal. Hoje tu só puxa o controle, tu puxa outro controle para abrir a cortina, outro controle para o ar-condicionado. Então tu acaba tendo mais sedentarismo. Então, se a gente não começar a mudar esses hábitos, né, desde botar atividade física, parte alimentar, ter esses cuidados, a gente não vai ter uma vida saudável.
né? Então, se a gente não prevenir isso agora, não evitar agora, futuramente isso vai ser cobrado. Então, além da obesidade, a gente vai ter outros tipos de doenças associadas. Então, a gente já tem que começar, né, a abrir a mente, né, já nas pequenas coisas, né, um caminhar, uma saída, já evitando que no futuro vai ser cobrado mesmo. Perfeito. Doutor Salada, eu acredito que como o senhor vivencia, né, o dia a dia clínico ali, né, dentro do hospital, qual que são os principais fatores ali no atendimento que poderiam ser prevenidos, por exemplo, com bons hábitos? Hoje, mesmo dentro do hospital, a gente utiliza lá um programa, um banco de dados, né, que chama-se DRG, para a gente saber que doenças a gente tem, se essas doenças são evitáveis ou não são evitáveis. E hoje, basicamente, 20 a 30% de todas as nossas internações seriam extremamente evitáveis se a gente adotasse alguns hábitos antes que ocorresse essa internação, né? Especificamente dentro do hospital, é muito comum as pessoas terem queda funcional, irem perdendo a funcionalidade, se tornando mais dependentes. E isso são coisas que são extremamente preveníveis com alimentação, atividade física, também trazer principalmente população idosa, tá? Tirar elas, hoje a gente isola muito idoso, né? A gente protege eles demais, mas trazer eles para um convívio mais social, criar uma estrutura para que a gente possa abraçar esses idosos também, a gente já conseguiria prevenir muito dessas internações, né? Seguindo o que o Ademar, o que o Nicolas falaram, né? A gente tem que sair desse ponto. A medicina ela é muito boa, talvez, em detectar precocemente uma doença, mas a gente já está detectando doença, né? O grande fator de virada, e acho que toda a indústria wellness tem crescido bastante, é de virar essa chave mesmo, né? Cada vez mais a gente pensar no que a gente está fazendo no nosso dia a dia, nos nossos hábitos em geral, para que eu não tenha doença. Não é questão só de eu tratar uma doença, mas eu tenho que evitar de ter essa doença, né? Então, para isso, os hábitos são fundamentais, né? A gente é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente movimenta, a gente é reflexo do círculo social onde a gente está inserido. Então, ter esses cuidados são muito importantes também para prevenir até mesmo internações hospitalares, né? Muito bom. A gente fala bastante de ecossistema, né, doutora Ademar? Eu acho que, de uma forma geral, a gente visualiza doenças, por exemplo, que acometem as pessoas hoje em dia de uma forma muito multidisciplinar, né? Várias coisas acontecem ali por diversos fatores. Hoje, como que a gente pode ver dentro, né, da ação da saúde, como que a gente pode prevenir esses fatores sistêmicos? Porque, querendo ou não, uma pessoa que sai, por exemplo, da dieta, ou enfim, não é isso que vai fazer com que ela desenvolva alguma doença, certo? Então, como que ela pode estabelecer esses hábitos para não chegar a um processo, enfim, de um diagnóstico mais específico? Olha, não é algo simples, né? Hoje, tamanha a pressão que a sociedade, a vida moderna, coloca, né? Você mudar sozinho, né? Às vezes você precisa estar num ambiente favorável. Então, o fato de você estar, por exemplo, com pessoas que cultivam hábitos saudáveis te retroalimenta a continuar dessa forma. É quase impossível você querer convencer uma pessoa a mudar de vida quando na família inteira ela não, né, as pessoas têm hábitos absolutamente contrários, né? Então sempre essa educação ela precisa ser coletiva, né? Tem que ter a família, né, o círculo onde essa pessoa convive. É bom ela estar próxima de pessoas que concordam também, ou ela tentar convencer, né, explicar, né, disseminar essa informação. Esse é um dos primeiros desafios, né? A segunda questão é buscar conhecimento, né? Eu acho que a gente tem tanta coisa inútil que chega no nosso, né, pelas redes sociais, mas tem muita informação boa hoje disponível, né? Hoje você pode assistir uma palestra de um professor de medicina orientando sobre prevenção no teu celular, né? A internet está porque é ruim e está porque é bom também, né? É uma questão de você escolher.
Procurar fazer consultas periódicas, né? Conversar com o médico e um médico que tem orientação à prevenção, né? Acho que isso é muito importante. A gente está tendo uma busca super especializada hoje, né? A pessoa tem uma dor de cabeça, já vai direto num neurologista. Eu tenho um amigo que é cirurgião de cabeça e pescoço, ele fala que às vezes aparece alguém com cefaleia porque marcou ali, a secretária tem que dizer que não é a especialidade dele, porque a pessoa acha que é cabeça. Então você tem que voltar, né, procurar um clínico, procurar um médico de família, procurar um geriatra, para que ele possa orientar essa tua saúde. E acima de tudo, ter uma consciência de que os hábitos saudáveis, eles previnem praticamente todos os grupos de doenças, né? Quando você tem uma alimentação que não tem açúcar livre, quando você tem uma alimentação equilibrada com nível calórico adequado, quando você pratica atividade física, quando você não fuma, quando você controla o teu nível glicêmico e de colesterol, quando você controla a tua pressão arterial, quando você controla o teu sono, isso previne doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, neoplasias, né, doenças reumatológicas, agravamentos de doenças reumatológicas. Então é um benefício total, né? Então o desafio é esse, é você começar, e às vezes você pode começar com um hábito, e a tendência é que esse hábito vá disseminando, né, ampliando, né, aumentando ao longo do tempo. Uma pergunta, um questionamento que eu ia trazer para todos os doutores. 2026 é mais difícil a gente estabelecer um hábito? Eu acho que hoje em dia parece tão mais difícil a gente conseguir manter uma rotina de saúde, levando em consideração que a nossa vida é sempre telefone, é descansar em casa, é difícil a gente sair, né, hoje em dia para fazer, enfim, alguma coisa, porque tá tudo tão focado dentro do computador, dentro do telefone. É mais difícil? Se for ver pelo comodismo, vai ser mais difícil. Só que o meio que a gente está, o meio que a gente convive, e se não tiver os facilitadores ou os boicotadores, a gente vai conseguir ter sim uma vida mais saudável. Hoje a gente já tem muito acesso à informação, então a gente consegue, né, se programar, né, para fazer planos, né, tanto alimentares, né, de educação física. Então a gente não necessita mais, né, ter que estar sempre, né, atrás de um profissional, né, super especializado, né? A gente consegue puxar para o básico, né? A gente consegue estudar e ir atrás disso também. Eu acho que, ao mesmo tempo, né, a vida moderna atual, né, a gente acho que vem de décadas aí dessa questão de rendimento, performance, né, eu preciso do meu trabalho. Há 10 anos eu era meio que um crítico, por exemplo, do LinkedIn, né? Parece que a gente tem que matar um leão todo dia, acordar 4 horas da manhã, dormir à meia-noite. Então, essa é a vida moderna, né? Essa é a vida de entrega, né? E a gente é cobrado por entrega, todo mundo aqui tem entregas para poderem serem feitas. Então, tem esse lado que a vida moderna nos traz. Se eu não dou entrega, vai ter outro no meu lugar que vai dar essa entrega. Então, a gente tem que aprender a conciliar isso. Só que, por outro lado, também eu acho que as redes sociais, a internet, ela tem também disseminado mais a informação. É mais fácil ter informação hoje em dia, né? As questões justamente sobre hábitos, como é que é ter hábitos saudáveis, né? Nos últimos anos aí vem muito comentadas Blue Zones, que são áreas com alta longevidade, né? Dentro tem documentário e Netflix falando sobre isso. Então, essas informações também estão chegando mais à população em geral, né? Então, está deixando de estar concentrado somente em uma pessoa que detinha esse conhecimento e isso está mais aberto. Então, não é simples, eu acho, que fazer isso. Eu acho que o Ademar falou num ponto que eu acho que é crucial, assim, né? Hábito saudável é muito difícil a gente fazer sozinho, tá? Dentro de consultório, eu separo isso. Tem ciência de comportamento que mostra, tem 20% das pessoas são altamente aderentes a tudo. Se falar para ela fazer um hábito, ela vai ter esse hábito. Tem 15 a 20% das pessoas que não vão mudar o hábito quase nunca, que vão ser difícil, é tirar leite de pedra. E 60%, a grande maioria das pessoas, até mudam o hábito, mas elas não têm constância, elas conseguem fazer isso por um determinado tempo e abandonam, né? Então, o ambiente, né, que você está envolvido, o meio, né, todas essas regiões, por exemplo, que são as Blue Zones no mundo, essas regiões de alta longevidade, o ambiente, a cultura, a comunidade, ela
tem todo o envolvimento que facilita eu ter bons hábitos, tá? Uma das coisas que eu sou muito fã é, por exemplo, assessorias de corrida. Tem muita gente que vira a vida numa assessoria de corrida. Pô, tô com perto dos 50 anos. Se eu correr 10 quilômetros, eu vou eliminar uma fatia de pizza. Eu não vou emagrecer porque eu tô correndo 10 quilômetros todos os dias. Mas dentro dessa assessoria, é o que a Ademar falou, tem outras pessoas que estão numa pegada de virar hábito, né? Às vezes, eu paro de sair numa sexta-feira à noite, que eu ia lá, eu bebia, eu dormia mal, porque eu vou me encontrar. Eu tenho um compromisso de me encontrar às 6 horas da manhã aqui na beira-mar para poder correr com alguém. Né? Então, eu convivo com pessoas que também estão querendo fazer essa mudança de estilo de vida. Né? Então, você está inserido, às vezes, dentro de um grupo com pessoas que também querem essa virada, isso é um fator muito positivo. Né? Eu costumo dizer que hoje as assessorias de corrida são um grande exemplo, até para nós, médicos em geral, do que a gente precisa fazer para realmente mudar, por exemplo, a vida do paciente que eu estou cuidando ali dentro. Né? Não só tratar de doença, tudo, mas dá uma qualidade de vida melhor, né? E ainda tem esse aspecto que a gente foca só em doença, às vezes nem sempre a doença reverte em qualidade de vida, né? Para a pessoa. A pessoa até vive mais, mas não vive obrigatoriamente com qualidade. Então, o que dá qualidade de vida é hábito, na grande maioria das vezes. Mudar o contexto, né? E a gente tem contextos para várias faixas etárias, né? Então, para a criança, né? A criança viver saudável, a gente sabe que tem problemas de obesidade infantil, né? A gente está vendo aí o aumento progressivo, né, de questões de neurodivergências, né, espectro autista, né? Tudo a gente tem. Hábitos saudáveis ajudam em tudo, né? Aprendizado, inclusive, influencia, né? Depois na vida adulta, né, adulto jovem, né, estimular a atividade física adequada, né, para ele já iniciar a vida com uma alimentação sabendo o que é. Olha, você quer ajudar uma pessoa, explique para ela o que é carboidrato, o que é gordura, o que é proteína, você já vai dar um ganho absurdo na qualidade de vida dela. E depois nas faixas etárias mais avançadas, né, a longevidade, né, todo longevo ele quer independência, né, nenhum longevo gosta de ser dependente, né? Então, e para a gente trabalhar essa independência, a gente precisa de um tripé. A gente precisa de mobilidade, cognição e vitalidade, né? E esses três fatores são muito influenciados pelos hábitos saudáveis, né? E sabe o que é o mais interessante nesse tripé, por exemplo, da longevidade? Que quando um dos elementos do tripé se perde, os outros dois começam a cair também. Né? Quando você perde cognição, ele começa a se mover menos, ele começa a ter menos vitalidade. Quando ele perde vitalidade, ele começa a se mover menos e ter menos cognição, e assim por diante. Então, cada faixa etária tem ênfases, né? E dentro dessa nossa filosofia aqui da Unimed, né, viver saudável, esse é o plano, a gente quer que os médicos da Unimed disseminem em cada faixa etária a melhor forma, né, de ele começar, né, ou fortalecer se ele já tem. Agora eu queria só trazer mais um ponto para finalizar. Poxa, a gente vive numa região muito propícia para hábitos saudáveis. A Grande Florianópolis é uma região linda. A ilha é muito bonita. A gente tem praias para o sul, praias para o norte, tem serra. Você pode caminhar, tem trilha, tem coisas para fazer ao ar livre. Tem um clima que favorece socialização, né? Poxa, tem países que neva 6 meses do ano, né? Ou tem países que é um calor, regiões do Brasil que é um calor insuportável, que você não consegue fazer quase nada, né? Você fica lá, dá até uma moleza, aquele calor todo. Mas a gente tem um clima favorável, a gente tem uma natureza favorável, a gente tem um estilo, né? Uma região favorável, né? Então a gente quer muito disseminar isso. E dentro da Unimed a gente vê, né, tanto cirurgiões quanto clínicos, a gente quer levar isso para o dia a dia de consultório mesmo, né? Muito bom. Eu acho que até uma curiosidade, trago aqui essa pergunta para o Dr. Nicolas, levando em consideração, enfim, no consultório, qual o mais difícil, assim, que o doutor encontra realmente para mudança de hábito, justamente quando você está ali com o paciente?
Qual que são os detalhes que a gente vê, que o senhor vê que precisa, né, de um direcionamento um pouco melhor? É isso que eu ia comentar aqui, porque eu convivo diariamente com pacientes que estão num sofrimento, que é a obesidade, que é uma doença, né? Estão nessa luta constante e eles não estão na obesidade porque eles querem, é porque eles estão com uma doença e eles não são fracassados por estarem obesos, né? Eles têm esse problema e estão brigando contra ela. Só que é igual ter uma hipertensão, ter um diabetes e tu não buscar tratamento. Então eles chegam para mim, né, pacientes às vezes estão tristes, com dores, com dificuldade de locomoção, e a gente acaba resgatando a qualidade de vida dele, a vida dele, bem dizer, né? Porque chega uma pessoa, a gente vai lá, faz o tratamento, né, faz, né, todo o acompanhamento, faz a cirurgia. Então eu vejo esse paciente no momento que chegou numa fisionomia, numa tristeza, e um ano depois essa é uma outra pessoa totalmente diferente, né, que melhorou muito a qualidade, a autoestima, a disposição desse paciente. Até tem uma paciente que ela bem novinha, 17, 18 anos, ela foi comigo, foi ela e a mãe. Aí chegou lá, daí a mãe ainda falando pra mim assim, ela não sai, ela não quer ir pra festa, não quer encontrar com os amigos, não quer... Ficava sempre em casa. Aí operamos. Um ano depois, chegou lá toda faceira, bonita e tal. Aí a mãe, ela não para mais em casa, só quer festa, não quer ficar aqui. Deu pra interpretar, mas qual das duas que tu quer? A primeira ou a segunda? Então, para ver como isso tudo muda, né? Então, o que eu vejo no consultório, né, justamente é o paciente, primeira vez que chega num sofrimento, e um ano depois a gente consegue dar essa qualidade. Então, a gente tem que buscar, né, além da cirurgia, a gente tem que reunir uma equipe multidisciplinar para isso, né? Tem que tratar. Se tiver uma prevenção, a gente vai evitar, né, ou vai diminuir esses pacientes obesos. E outra coisa que foi falada é a obesidade infantil, crianças obesas tendem a ser adultos obesos. Então a gente tem que já procurar e prevenir desde da infância. É aquele momento onde a gente precisa realmente se munir do contexto, que nem o doutor estava falando, né, doutor? Sim, não é simples assim a gente instalar mudança de estilo de vida dentro de consultório, tá? É uma dificuldade Complexo. no dia a dia, é complexo, né? Mas, em geral, é isso, é identificar de cada paciente se ele tem doença crônica ou não, né? É muito importante o gerenciamento de sono, gerenciamento de estresse desses pacientes, hábitos, né? Essas questões principalmente de bebida alcoólica, cigarro, se eles fumam, estado de humor desses pacientes é extremamente importante. E a abordagem ela tem que ser ampla, a gente tem que ver, né, todos esses pilares do paciente, e na questão de mudança de estilo de vida, aí ver o que a gente vai ter que gerenciar primeiro desse doente. Aí isso, em geral, é muito individualizado, né? Não adianta lá você fazer uma receita de bolo para estimular a atividade física em todo mundo. Tem uns que vão ser aderentes, tem outros que não vão ser aderentes, como é que você estimula a alimentação. Só que mudança de estilo de vida eu encaro muito como ensino, né? Às vezes eu estou na primeira série, eu estou preocupado lá com vestibular. O paciente, em geral, às vezes a gente precisa fazer um ajuste, né? Ser humano por si só, a gente quer resultado rápido, né? A gente quer um resultado para amanhã, para depois de amanhã. E hábitos persistentes a gente não constrói em um mês, nem 2 meses, e geralmente nem 6 meses, nem um ano. E uma coisa que o Ademar falou, né, que um hábito vai puxando o outro, os hábitos são escadinhas, como é o nosso ensino. Eu tenho que primeiro passar na primeira série, se eu for aderente, eu subo para a segunda, para a terceira, a mesma coisa com questões a hábitos, né? Então, uma das dificuldades, às vezes, também é que o paciente, ele quer tudo muito rápido, né? Então, o paciente, ele quer mudar o estilo de vida dele num piscar de olhos, mas ele também construiu algo que, às vezes, levou anos para ele chegar naquela situação, né? Então, a grande questão também na mudança de estilo de vida, né, é a gente conseguir mudar a pessoa por 6 meses, né? É que isso seja persistente, né? Que isso daqui a 10 anos, 20 anos, ele continue mantendo uma consistência, que aí sim ele está plantando hábitos bons para colher frutos, não só agora, mas principalmente daqui a 10, 15, 20, 30 anos, durante o envelhecimento, ter uma longevidade independente, que acho que isso é o que quase todo ser humano procura, né? É envelhecer mais também de uma forma independente. Sabe, um questionamento que eu queria trazer é
qual a faixa etária mais difícil de implementar um hábito? Eu falo isso trazendo um pouco para mim, é tão difícil fazer minha mãe fazer uma caminhada, meu pai sair. É uma dificuldade de a gente implementar o hábito mais nas pessoas mais velhas, ou isso, como o doutor falou ali, na obesidade infantil, por exemplo, nas crianças, que a gente já consegue implementar. Qual é a maior dificuldade? É sempre no mais velho, né? Mas não é uma característica de idade, é uma característica. Os meus pais me criaram, não me criaram para ter saúde. Meus pais me criaram para mim ter sucesso, para me trabalhar, para me ser honesto. Nunca eu tive uma educação para ter boa saúde. Eu até tenho uma educação japonesa que eu tinha que comer salada todo dia, senão eu nem podia comer o resto. Mas, assim, é isso. Os seus pais, os pais nossos, todos aqui, eles tiveram outra educação. De uma certa forma, alguns acabaram tendo bons hábitos por estarem morando, sei lá, no campo, ou porque tinham que se movimentar diariamente, né? Podiam até comer mucilha com pão, colocando lá colocando uma geleia em cima, mas gastava aquilo todo dia, não estava atrás de uma cadeira, né? Então, a questão das idades, né, quanto mais idoso a pessoa, mais difícil a mudança de hábito, mas isso também tem muito uma questão cultural. Como essas pessoas foram criadas, né? É muito mais fácil. O Demar falou no ponto essencial. A gente quer mudar a virada, quer virar a mesa, tem que pegar lá a criancinha que está começando e inserir bons hábitos nela. Aí o nosso futuro está garantido, né? Para algumas idades a gente vai mitigar risco, né? A gente não vai conseguir virar a mesa, mas a gente vai tentar mitigar os riscos, né, que a gente possa ter com algumas faixas etárias. E o meio que a gente está influencia muito. Então, se a gente tiver todo mundo voltado mais ao esporte, a parte saudável, vai ser. Se a gente for o pessoal que tem mais tendência no comodismo, na obesidade, vai se tornar obeso também. Então, isso influencia bastante. Eu acho que hoje a gente vive alguns extremos, né? Tanto a busca pela saúde muito forte e também a completa falta de norte, né? Muitas vezes, assim, eu acho que um desafio, até uma pergunta para vocês, doutores, como que atualmente, 2026, trabalhar com esses dois extremos, de pessoas que estão ou se automedicando, né, fazendo uso de algum tipo de medicamento ali para acelerar algum processo, e outros que não estão fazendo nada, né? São dois extremos hoje em dia, né? Olha, eu acho que a gente tem alguns extremos perigosos na sociedade moderna, tá? A começar pelas redes sociais, né? Hoje você vê nas redes sociais, assim, pessoas, assim, disseminando estilos de vida totalmente incompatíveis, que às vezes por trás tem medicações inadequadas, que tem às vezes uso de anabolizantes e tantas outras coisas. E às vezes a pessoa que olha aquilo ali transforma aquilo numa referência que não é compatível com uma vida saudável, normal, né? Acho que esse é um ponto importante, né? O segundo ponto é que a vida moderna trouxe alguns problemas neuropsicossociais também importantes, né? A gente está vendo um aumento da ansiedade, a gente está vendo um aumento da depressão, a gente está vendo um aumento dos transtornos do espectro autista, das neurodivergências, etc. E aí vem a coisa mais bonita de tudo, né? Tudo isso é prevenível com hábitos saudáveis, a começar por atividade física, alimentação equilibrada, né? Isso diminui absurdamente. Só o fato de você fazer uma atividade ao ar livre, por exemplo, você sair, você é obrigado a socializar, nem que seja para esperar do lado de uma pessoa para atravessar a rua, mas você está tendo contato. Tem gente que passa o final de semana inteiro no celular, olhando, não sai de casa, pede pelo aplicativo comida, e esse é o fim de semana da pessoa. E isso está acontecendo, né? Então a gente precisa ter essa visão, né, também para esse lado, né, das questões neuropsicossociais que estão se desenvolvendo, e também prevenir nisso. Um outro ponto que para mim tem sido bastante relevante em relação ao consumo
de alimentos ultraprocessados, né? Os nossos avós, né, como o Salada falou, né, eles eram obrigados a descascar as coisas, né, não desempacotar as coisas, né? Então acho que descascar mais e desempacotar menos também já é uma ótima. E uma coisa me deixou extremamente preocupado. Eu li uma matéria que, das capitais brasileiras, Florianópolis é a capital que mais consome ultraprocessados per capita, né? Também esse é um outro problema que a gente precisa ter um olhar diferente, né? Então, a Unimed Grande Florianópolis está conversando, né? Conversou com a Prefeitura de Florianópolis, a gente está conversando também com outras prefeituras para a gente disseminar esses hábitos populacionalmente, né? Para a gente criar uma percepção coletiva, né, de vida saudável, né? Porque não adianta só a gente falar para a nossa comunidade, né? A Unimed hoje são 250 mil pessoas são atendidas aqui, né, considerando os que vêm de outras Unimeds que usam o nosso sistema aqui, mas é uma população de mais de 1 milhão de habitantes, né? Então a gente precisa disseminar isso como um todo, né? Até porque tem pessoas que uma hora tem o plano, né? Às vezes perde o emprego, tem que voltar para o SUS, né? Depois de um tempo arranja um emprego que oferece a Unimed, depois volta para a Unimed, né? Então a gente tem que trabalhar o todo coletivamente e criar hábitos, né? A gente quer que a cidade seja mais saudável, a gente quer que a região seja mais saudável. Como é o conceito de Blue Zones. Sim. Perfeito. Doutores, para a gente encerrar a nossa conversa, vou trazer uma pergunta que é: como podemos viver saudável? Levando em consideração tudo que a gente já falou, né? Colocando em contexto, eu acho que cada um dos doutores pode falar pelo menos um hábito para a gente colocar realmente, finalizando essa nossa conversa, como um check, algo a se fazer. Qual dos hábitos que vocês deveriam, ou melhor, que a gente deveria ter, nós todos deveríamos ter no nosso caderninho todos os dias? Acho que a caminhada é a principal, né? A gente começar a se movimentar mais, né? Desde o levantar do sofá, ao invés de usar um elevador, usar uma escada, procurar melhorar a mobilidade. Isso é a melhor prevenção. Perfeito. Doutor Salada? Eu acho que todo mundo precisa de um tempo todos os dias para se dedicar para si próprio, sabe, né? Eu sou muito do princípio que talvez a primeira coisa que a gente devia fazer no dia seria algo que beneficie a mim no futuro, né? Esse beneficiar podia ser um caminhar, podia ser, vou preparar minha comida de amanhã, porque amanhã não vou ter tempo, então eu vou fazer uma marmita em que eu possa ter alimentos mais saudáveis, né? Eu vou inserir algum hábito novo, que eu vou conseguir ter consistência em relação a isso, mas eu acho que a gente precisa às vezes parar e dedicar algo pra gente, né? Levar a nossa saúde tão a sério quanto a gente às vezes leva trabalho, família, né? A nossa preocupação em como que a gente está perante as outras pessoas, mas assim, a saúde é o bem mais importante que a gente tem. Aliás, isso é jargão, né? Todo mundo fala. Tá na hora de a gente realmente levar isso a sério, né? Então, ter esse tempo, dedicar pra gente, né? E assim, consequentemente, conseguir implementar algum hábito saudável na nossa vida. Perfeito. E agora, doutora Limar? Olha, tendo Unimed fica mais fácil, tá? Isso. Viver saudável, esse é o plano. Mas eu queria só puxar um comentário em relação ao tempo, né? Claro. Porque nós cuidamos da nossa saúde para a gente também ter tempo de vida com mais qualidade, né? No final do dia, tudo que a gente faz, né, cuidando da nossa saúde, é para que o nosso tempo tenha mais qualidade, né? A gente possa viver mais, né? Eu sempre brinco, né? Às vezes uma pessoa não quer viver mais simplesmente por estar viva, ela quer viver mais para ela abraçar o neto, para ela sair com a esposa, para assim por diante. As pessoas querem saúde para fazer coisas com o seu tempo, né? Então, quando a gente cuida da vida, da saúde das pessoas como médicos, a gente está dando mais tempo para elas, né? Mais tempo de vida, né? Quando alguém machuca o joelho, né? Ele não quer o joelho de volta, ele quer andar de novo, Exato. né? Então, eu acho que essa
essa visão é extremamente importante de tempo, né? Assim, ó, dar saúde é dar tempo para as pessoas. E as pessoas dão mais valor para o tempo delas do que para a saúde delas. É isso. Doutores, muito obrigado. Foi uma excelente conversa. E a gente se vê com certeza no próximo. Muito obrigada. Obrigado. Esse foi o Conecta Mais Saúde, um podcast da Unimed Grande Florianópolis. Quer saber mais e acompanhar de perto as próximas produções? Siga a gente no Spotify, se inscreva no YouTube e nos siga nas redes sociais. Unimed Grande Florianópolis. Viver saudável, esse é o plano. Unimed Grande Florianópolis. Viver saudável, esse é o plano.